Olá, eu sou a Camila. Bem-vindos ao Keep Talks, uma série de eventos online de conexão de grandes nomes do mercado, debatendo sobre como a tecnologia pode transformar as empresas e os seus negócios. Hoje o nosso painel debate inteligência artificial para driblar as complexidades das notas fiscais de serviços. E temos alguns convidados especiais para falar desse tema. Adriana Reis, gerente fiscal e tributário da Qualicorp, com grande experiência em controladoria e finanças, tendo passagens por empresas como Kimberly-Clark, Fibra e NET. Simone Teixeira, especialista SAP, engenheira da computação, engenharia de requisitos, especialista SAP dos módulos de compra e venda, também da Qualicorp. Vanderlei Alexandrino, especialista em TI, head de TI em empresas como Cora Saúde, Tenda, Brasanitas e Grupo Fleury. Luiz Lima, cientista de dados, especialista em engenharia de sistemas, é o responsável pela solução de inteligência artificial aqui da KeepTrue. E Kazuto Momitsu, CEO, mentor da KeepTrue, apaixonado por inovação e transformação de negócios, né, Kazuto? Bom, já agradecendo, pessoal, a presença aí de todos vocês, quando falamos dos muitos desafios para atender aí as exigências fiscais brasileiras, a inteligência artificial pode ser um destaque. E aí, Adriana, vou começar por você, né, na área fiscal lá. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente um pouco desse desafio, dessa complexidade envolvendo aí notas fiscais de serviço e outros documentos. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite. Bom, a complexidade, ela gera desde a quantidade, né, de documentos, que as empresas são grandes e o volume, né, de documentos recebido é grande, a gente tem prazo, então você junta volume, prazo e os desafios aí das prefeituras, né? Cada prefeitura tem uma alíquota de retenção, cada prefeitura tem um layout, né, para você colocar essas informações dentro de um sistema. E aí você soma tudo isso daí, tem o compliance fiscal, né? Então, cada vez mais a gente está preocupado em atender todas as necessidades do fisco, atender bem o fornecedor, porque eu preciso pagar corretamente. Então, assim, acho que é uma soma, né? E aí junta todo esse pacote. Se você não tem um sistema que te apoie, uma tecnologia do seu lado, isso torna um trabalho muito operacional, muito maçante até para o time, né? Então, as pessoas deixam de se especializar, né? Porque a maioria são analistas tributários, são contadores, são advogados até. Então, eles deixam de se dedicar na parte pensante, vamos colocar assim, na inteligência tributária no dia a dia, para se dedicar na força operacional. E isso acaba não sendo, não acaba sendo um trabalho agregador, né? Então, acho que a grande dificuldade é essa, né? Adequar esse pacote, né? E as pessoas também, mantê-las felizes no que elas fazem, né? Usando o que ela estudou, o que ela tem de conhecimento, tá? Então, acho que, resumidamente, é isso. Ok, e quando a gente fala do REINF, né, uma nova, mas não tão nova assim, obrigatoriedade, né, e que acaba impondo um desafio maior para vocês da área fiscal, que a agilidade, né, eu ter esse documento escriturado ali dentro do mesmo mês, né, como que é isso para vocês, esse desafio? Não só o REINF, mas qualquer documento fiscal, né? A gente tem que respeitar a competência dele, né? Então, a gente tem o REINF veio para marcar, porque a gente precisa estar dentro do período, mas pensando, né, eu sou contadora, né? Então, pensando em regime contábil, a gente tem que estar sempre no reloginho, atento a processar toda essa documentação dentro do prazo, né? E aí eu volto a falar lá, a minha fala anterior, né? Se você trabalha de forma manual, o controle de todos esses dados, desse processamento, é muito árduo, né? Então, você acaba... Se você for fazer de forma manual, se não tiver um apoio, você acaba tendo
tendo um descontrole, né? A probabilidade de você não conseguir entregar é grande, porque foge, né, do dia a dia ali. Enfim, acho que é isso, resumidamente aí. Aí, Camila, Legal. você vê se ficou Legal. bom, se você corta alguma coisa. Legal. Legal, Adriana. Obrigada. Luiz, agora eu vou contigo, né? Como é que a gente pode, né? Como que a tecnologia pode ajudar esses desafios colocados pela Adriana aqui, quando a gente fala de inúmeros documentos ali, inúmeros layouts, né? Documentos estruturados, mas com layout não padronizado. Como que pode ajudar? Tá, obrigado, Camila. Boa tarde a todos, né? Bom, para tentar resolver esse problema, acho que o primeiro é bom a gente contextualizar, né, para entender como que as organizações elas vêm trabalhando com esse processo, né, de automação de documentos, né? Então, hoje você tem, na maioria das organizações, você tem um processo ainda manual, né? E no máximo você tem ali um sistema de OCR, né, de reconhecimento óptico de caracteres, para fazer a tradução ali da imagem do documento, né, em um texto, e dali você partir para um processo de automação, né? O problema de você usar essa tecnologia é que ela não funciona muito bem para documentos estruturados, né? O que seria um documento estruturado? Um documento que você consiga identificar ali campos dentro dele, né? Então, uma nota fiscal de serviço, uma fatura de luz, e por aí vai, você consegue identificar ali regiões, né, onde você precisa extrair aquela informação. Uma data de emissão, um valor total de nota, por exemplo, um código que você queira extrair, e isso para o OCR, para o sistema de OCR, não funciona muito bem. O OCR ele funciona muito bem para texto corrido, né? Na verdade, o propósito desse sistema foi para exatamente fazer essa tradução, né, da imagem para o texto. Então, ele funciona muito bem para texto corrido e não funciona para esses casos. Então, a gente precisa de uma automação inteligente ali na captura desse documento de entrada. E aí que entra uma plataforma onde você vai utilizar modelos de inteligência artificial que vão ajudar a pegar o documento, processar o documento, identificar o tipo do documento, classificá-lo, né? E aí sim entrar na etapa de extração, tá? E aí como que tudo isso funciona, né? Na verdade, você tem uma plataforma, um grande conjunto de microserviços ali, que fazem toda essa captura do documento, esse processamento de texto. A gente tem muitos documentos escaneados digitalmente que a qualidade é muito baixa, então a gente precisa melhorar esse documento, melhorar a qualidade dele, e aí esses algoritmos de inteligência artificial vão nos dar esse suporte para você fazer esse pré-processamento, tá? E a parte de classificação dos documentos, né? Então, por exemplo, no mundo fiscal, a gente está falando de nota fiscal de serviço, faturas, obrigações, diversos tipos de obrigações. Tem uma gama de documentos e a gente precisa automaticamente identificá-los. Então, como que funciona tudo isso? Você tem ali, né, uma base inicial, que são várias, vamos dar um exemplo aqui, vamos entrar para o mundo da nota fiscal de serviço, né? Você tem ali os layouts, né? Cada município tem o seu próprio layout, então, se você for aplicar um OCR ali e alguma regra para poder fazer a extração do dado, você não vai conseguir, ou a não ser que você faça uma regra específica para cada município. E aí a gente pode estar falando de uma organização que abrange o Brasil inteiro, são mais de 5.000 municípios, né? Então, esse é o grande problema, né? As ferramentas de OCR, elas não conseguem dar conta, né, com essa variabilidade de layouts, né? Então, o que você tem que fazer para resolver isso? Você tem algoritmos de redes neurais que vão, através dos exemplos, identificar regiões ali de interesse, aonde estão os campos, né, onde a gente consegue extrair ali as informações que a gente quer, para aí depois passar o OCR nessas regiões e extrair a informação, tá? Então, basicamente, o modelo de IA aprende com os exemplos,
as regiões mais prováveis desses campos, né, o que a gente quer extrair, e ainda vai além. Por exemplo, se depois você apresentar um novo layout para o modelo, ou seja, uma nota fiscal de um município que ela nunca tinha visto, esse modelo ele é capaz de ainda extrair ali ou buscar as regiões onde tem, por exemplo, um número de nota fiscal, um valor total da nota. Então, essa é a grande vantagem, né? Você está utilizando dentro desse processo de automação modelos de IA para suportar um processamento de ponta a ponta, desde o início ali da captura do documento até a entrada do RP. Legal, Luiz. Ótimo. Bom, agora, Vanderlei, você que é de TI, né? Como que você avalia, né? Sendo head de TI aí de várias empresas aí ao longo da sua experiência profissional, né? Como que é o processo, que é um desafio para a TI também, né? Quando a gente fala de dados, de integração, né? De dados tão sensíveis como esses dos documentos fiscais, né? Como que você avalia, como que é o processo, né? Para de fato olhar uma solução, né, essa parte de inovação tecnológica e trazer isso para resolver problemas da área de negócio, né, como a Adriana, como a Simone, que daqui a pouco vai falar. Olha, existem fatores extremamente importantes, né, nessa tomada de decisão, né, pilares que a gente acaba avaliando, né, separando tecnologia de negócio. Então, quando no olhar de negócio, a gente sempre precisa avaliar o nível de automação que essa ferramenta pode trazer para a organização, né? Porque nós, como TI, ainda temos o desafio de vender a solução para a área de negócio, né? Como nossa cliente, a gente quer sempre trazer a melhor solução e aí, nesse contexto, a gente realmente precisa trazer soluções que tenham um nível de automação aceitável. O custo da ferramenta é relevante? Ele é extremamente relevante, mas o benefício que ela pode ofertar é muito maior, né? Um fator muito mais relevante do que o próprio custo inicial. Falando de empresa, né? Eu acho que a gente, como head de TI, qualquer gestor de uma área de TI hoje, quer parceiros, né? Quer parcerias. Então é isso que a gente busca, né? Fornecedores que sejam parceiros, com ferramentas, né? Com a flexibilidade necessária para que o produto se adapte a cada cultura, a cada negócio, né? Hoje em dia a gente está num movimento diferente do que a gente via no passado. A gente quer ferramentas com um histórico positivo de mercado, mas que seja capaz, né, de cobrir o nível de aderência, a cultura de cada organização. Então, quando a gente fala da área hospitalar, poxa, eu quero ferramentas, né, que façam bem a questão fiscal, mas que tenham um nível de adaptação para o nosso processo hospitalar. Quando a gente fala não sei, de laboratorial, a gente quer uma ferramenta que, né, tem aquele pilar negócio já estabelecido, que é a parte fiscal, mas que consiga ali cobrir o negócio laboratorial. Então, é mais ou menos isso que a gente busca. Uma ferramenta robusta, flexível, que traga automação a um custo acessível. E é lógico, o histórico dessa empresa e dos seus executivos são importantes para a tomada de decisão, porque eu acho que é uma relação de parceria muito forte, né? E essa parceria, durante um projeto, nós vamos ter diversos desafios que a gente precisa aí, né, encarar e resolver, né? Mas, basicamente, a gente procura ferramentas robustas, com nível de automação alto, com tecnologia inovadora, porque a gente está num momento, né, bem diferente também de tecnologia, né? Não adianta mais a gente buscar o que fazemos antes no passado, a gente quer realmente inteligência artificial, a gente quer robotização, a gente quer um nível de automação significativo. É isso, Camila. Legal, Vanderlei. Esse nível de automação que você fala, realmente a gente vê muito isso. A gente vê hoje empresas que no passado foram buscar soluções de OCR, né, para tratativa aí desses documentos, e hoje, com a tecnologia avançando, a inovação chegando, querem mais, né? Sabem que podem muito mais, fazer uma automação muito mais eficiente, com qualidades de dado muito mais eficiente. Mas também pegando um gancho no que você falou, né, da integração lá no SAP, aí agora eu vou falar com a Simone, né? A Simone está quietinha ali, mas também ela trata de um cenário também complexo, né? Que esses documentos fiscais têm entrada lá no RP, que é onde de fato tudo acontece, né? A escrituração, os pagamentos, enfim.
Então, de fato, imagino que a qualidade seja bastante importante nesse processo, né, Simone? O que você pode comentar um pouquinho dos desafios, olhando agora nesses dados chegando no RP? Eu vou falar um pouco. Boa tarde, primeiro, né? Obrigada pelo convite. Camila, eu vou falar um pouquinho do nosso desafio antes desse processo de automação do recebimento fiscal, para vocês terem uma ideia de como era a nossa vida antes, tá? Legal. Então, eu tinha uma área que fazia a consulta no site das prefeituras, verificava as notas emitidas contra a Qualicorp e fazia o download dessas notas em PDF. Nesse momento, eles criavam um pedido de compra no SAP e anexavam essa nota em PDF ao pedido de compra. E startavam uma estratégia de aprovação para validar se aquele pagamento está correto, né? Se ele é efetivo. Depois que passava por uma estratégia de aprovação, esse processo ia para a área fiscal. E a área fiscal, com o PDF da nota e o pedido criado, eles começavam uma validação de dados fiscais, de cadastro de fornecedor, de cadastro de impostos dentro do SAP, fazia toda essa validação manualmente, né, com as telinhas abertas lá, até o momento do faturamento, que é a emissão, a geração da Miro, né, para encaminhar para o contas a pagar. Qual era o nosso problema? Primeiro, o processo estava invertido, né? Porque eu criava um pedido de compra dentro do SAP e passava por uma estratégia de aprovação de uma nota que já estava emitida. Então, tinha algumas situações que a nota já estava até vencida e o fornecedor estava ligando lá reclamando. Eu não estava nem com a estratégia de aprovação concluído, ou até mesmo o pedido de compra criado. Aí, toda essa validação, manualmente sendo feita pela equipe fiscal, né, técnicos da área fiscal, que basicamente faziam um trabalho muito operacional, que era ficar comparando nota fiscal e pedido, para aí sim fazer o faturamento, gerar amigo e encaminhar para a área de contas a pagar. Então, isso gerava bastante ruído, bastante reclamação dos fornecedores, tinha uma lentidão no processo, né? E gerava um trabalho imenso lá para a área fiscal. A Adriana está aqui e não me deixa mentir, né, Adri? Então, essa era a nossa vida antes da automação do recebimento fiscal. Legal. E aí, se você pudesse resumir agora, numa frase, né? Como que ficou depois desse projeto de transformação aí, de integração, de inteligência artificial, fazendo a leitura e estratificação desses dados, né? Como que ficou? Mas eu não vou poder falar em uma frase, vou ter que contar a mesma historinha para vocês terem ideia o quanto que melhorou para nós, né? Então, hoje, a gente cria o pedido dentro do SAP, passa pela estratégia de aprovação antes da emissão da nota. A gente informa para o fornecedor o número do pedido do SAP, que ele tem que informar na nota fiscal, e aí a nossa ferramenta de automação vai até o site da prefeitura, sendo que essa prefeitura tem acesso ao web service. Então, ele busca lá todas as notas que foram emitidas contra a Qualicorp, faz o download desse PDF, faz uma transformação desse download num XML, que é o OCR, né, Inteligência Artificial, faz a indexação dessa nota, faz a chamada para o SAP, associa a nota fiscal com o pedido no SAP, faz toda a parte de regra fiscal, fazendo a validação de pedido, de impostos, e a geração do faturamento, que a Miro, tudo de forma automática, encaminha para a área de contas a pagar. Quais foram os benefícios disso tudo? Primeiro, agilidade. Melhoramos o processo, então a gente começa o processo de forma correta, eu já tenho pedido as aprovações concluídas, para sim eu fazer a emissão de uma nota fiscal. Toda a parte de validação de nota, impostos, cadastro de fornecedor, é feito pelo sistema. E a área fiscal, ela agregou valor, porque ela deixou de ser uma área operacional para ser uma área analítica. Então, ela passou a analisar melhor o processo, e esse foi o maior ganho. Agilidade e eficiência, e
E mais o que, Dri? Você pode me falar aí mais alguma coisa boa que a gente trouxe desse Acho que processo? você já falou tudo aí, né? Você falou até do meu time já. Hoje eu estou somando aí, além da área fiscal, né, na Qualicorp, eu sou uma tesouraria também, né? Então eu também vejo agora o reloginho lá, quando chega, que eu tenho mais exatidão para montar o fluxo de caixa, né? Porque como a gente ganhou agilidade, então a gente tem uma previsibilidade melhor, não é tudo naquele desespero, né? Porque a gente não conseguia formar um fluxo de caixa. Você até tinha um fluxo de caixa, mas tinha os imprevistos, porque tinha muito atraso, então você acaba abrindo várias exceções aí. Então, eu também consigo ver esse ganho. E meu time do fiscal, essa agregação de valor aí, né, que a Simone comentou, eles estão vendo o processo com outros olhos, né? E também libera tempo para eles participarem de outros projetos, porque a companhia está crescendo, tem vários projetos em andamento e a área fiscal e contábil acaba entrando muito, né? Em qualquer projeto que a companhia monte. Então, eles são key user de outros projetos. Então, deixando aquela questão mesmo, né? De operacional, braçal, para usar a inteligência tributária, aplicar, trazer ganhos, enfim, foi muito bom aí, não tenho que complementar tanto a fala da Simone. Ô, Adriana, com a redução de volume de erros que você tem operacional, você também teve economia, né? Porque Sim, você porque deixou de entrar as notas com atraso, você deixou de ter aquela situação das notas incorretas digitadas, né? sim, porque você todo o processo manual, por mais que você tenta ser perfeito, tem erros, né? Então a gente tinha problema de atraso, além a fala da Simone, que a gente capturava todas as notas na prefeitura, tem prefeitura que você não acessa, então você esperava aquela área que fica com a nota fiscal lá guardadinha para te liberar, né? Então Vanderlei, a gente pagava atrasado, recolhia atrasado os impostos, né? Então, além de toda essa agilidade, você tem a parte de compliance que não tem o que falar, né? Fica tudo bem redondinho aí, né? No ponto de nível de fisco, fornecedor, etc. Legal, Adriana. Bom, a gente falou bastante da inteligência artificial transformando ali imagem em dado, né? E aí o dado, a sua fala agora é muito forte em relação à integração, à automação do processo, né? Então, tarefas ali que o time faria de forma braçal, né, manual, como uma validação, uma conferência do dado, né? Verificar ali informações até de retenções tributárias deste documento, pode ser feito com automação desse processo e integração dos dados, né? Bom, Caso, vou com você agora, né? Então, integração de dados é uma parte muito sensível, né? Se a gente pegar aí inúmeras pesquisas do mercado há bons anos, sempre vai falar que é uma dor, que é um desafio aí para as empresas, né? E aí a gente vê grandes sistemas, né, de gestão não contemplando, às vezes, alguns processos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como a tecnologia pode ajudar também nessa parte. Primeiramente, obrigado, Camila. Boa tarde para todo mundo. Então, eu acho que esse tema é um tema que quando a gente começa a falar em contabilidade, né? Estamos falando de um tema muito antigo, e a gente, todo mundo aqui, pegava um documento, classificava um documento, isso era um papel, um pouco atividade de um contador. Hoje, para vocês terem uma ideia, basicamente dentro da classe, né, classe contábil, escritórios contábeis, o maior desafio dele está em central de triagem de documentos, né? Então, basicamente, hoje o escritório contábil, por que ele acaba tendo um custo elevado? Porque 40% do tempo deles fica em pegar um documento e classificar um documento. Essa é a fase mais importante para a contabilidade, de como você pega um documento e leva isso para dentro de um sistema. Quando a gente está falando de integração de dados, né, a gente está falando de pegar um dado de um documento e introduzir essa informação dentro de um RP, dentro de um sistema, dentro de uma solução. Então, isso é uma grande atividade, como você faz o trabalho de classificação contábil, de classificação fiscal, que é o grande desafio.
Então, um grande desafio nosso começou a aparecer assim, como que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse processo? Então, o grande desafio, só que é todo mundo conhece RP, e a gente sabe assim, como que se starta hoje um processo dentro de um RP? Basicamente, o quê? É um documento que você tem que carregar ele para dentro do RP e iniciar um processo, né? Pode ser desde uma carga de um pedido de compra, que vira um pedido de venda, dentro de, né, fazendo um chumbo, né, de trocado em relação à relação cliente e fornecedor. Da mesma forma, quando você carrega qualquer tipo de dado, você sempre vai ter uma experiência do quê? De como levar esse documento. Então, o desafio maior é de como eu começo a pegar um documento estruturado, documento não estruturado, mas documento que a gente pode padronizado, de como que eu posso criar um processo de automação e eu crio um processo de integração da informação, tá? Que eu acho que aí é o desafio. Por isso que aí o Brasil se pega, mesmo lá fora, né? Lá fora, assim, se você pegar uma fatura internacional, por exemplo, ela não existe padrão, porque ela é feita muitas vezes num formulário em Word, né? Então não existe um padrão. Então esse é um problema tanto aqui como no Brasil, ainda que tem uma nota fiscal, que tem o XML, que é um documento que ajuda muito no processo de integração. Então o processo de compra de mercadoria, você tem o XML que já facilita a integração, mas os documentos não estruturados é que acabam tomando grande parte do nosso tempo. Então com isso, claro, que quando a gente fala em integração de soluções, né, eu estou falando de integração de um documento para dentro de um RP. Então, acho que é um desafio que nós estamos tendo hoje, justamente de como que a gente pode buscar essa automação para tirar um pouco dessa carga que a Adriana comentou, né? Tirar a carga a gente fala de braço mesmo, né? Para ter muito mais o quê? Capacidade, aumentar a capacidade de análise. Então, acho que com isso a gente começa o quê? Tomar decisões importantes e como que eu posso usar as ferramentas de robotização, usar a inteligência artificial para poder extrair esse dado, que essa foi, acho que a grande tacada nossa em relação a de como transformar esse processo, como que a gente faz um processo que nós chamamos end-to-end, né? De chegar desde o início da emissão do documento até carregar dentro do RP, executar um pagamento de forma limpa, né? Sem ter a necessidade hoje, como todo mundo sofre, o fornecedor fica te ligando para saber o que aconteceu com o seu documento. Né? Hoje, com certeza, vocês já sabem, entrou um documento, você sabe onde que ele está, com qual usuário ele pode estar, o que está acontecendo com ele, em qual fase de aprovação, né? Então, quando a gente fala os RPs, normalmente não tem essa capacidade ainda, né? Os RPs, mesmo os internacionais, porque lá fora também não tem nota. A nota fiscal de serviço também é um documento quase, praticamente, um documento de padaria, um pedaço de papel, né? E como que eu faço justamente a estratificação desse dado? Então, acho que isso foi um desafio, né? Que acho que todo contador, toda área fiscal, né? Que tem essa necessidade, né, é justamente, eu brinco muito, de como que empurrar um documento para dentro do sistema de forma que, obedecendo compliance, acertando a regra que ele tem que analisar, porque em função do volume de regras que nós temos no Brasil, de regras fiscais, né, que abre muita exceção, né, então pega a experiência do nosso fiscal de serviço, onde eu tenho Simples Nacional, que eu não tenho ideia, né, de qual que é a faixa daquele Simples Nacional. E muitas vezes aquele Simples Nacional me dá direito, né, justamente algum tipo de oportunidade tributária que muitas vezes eu acabo gerando, né, mais risco para a empresa do que oportunidade. Então, eu acho que tudo isso, né, a gente fala de integração de dados, né, isso é super relevante. Eu acho que isso daí é a nossa grande chave, como que eu consigo fazer uma automação, né, e economizando tempo, né, e ganhando o quê? Mais eficiência na entrada de dados, mais eficiência justamente nessa parte de cálculo, diminuindo o quê? Risco para a empresa, né? Que eu acho que o grande objetivo nosso, né, é ajudar no processo de automação, mas diminuir muito o risco, né? O risco de entrada de dado errado, a gente sabe qual que é o efeito. O efeito que muitas vezes a gente acaba não vendo, porque isso ocorre depois de 5 anos, quando o dado está perto de uma prescrição, que aí vem o fisco, vem te perguntar coisas de 5 anos atrás, que você não sabe o que aconteceu, você já não tem mais o dado, tem pesquisas que você faz, a gente fala, né, que tem que fazer um monte de pesquisa para você se resguardar que aquele dado está correto. Né? Quando pesquisa um Simples Nacional, quando pesquisa um CEPOM, é justamente para guardar o quê? E manter o risco, né? Para evitar que eu tenha um risco futuro. Tá? Então, acho que esse é uma parte mais relevante de como gerar essa automação. Acho que esse é um projeto muito legal de que a gente encontrar um caminho através de IA. A gente sempre fala, cara, o que a inteligência artificial serve para a gente, né? Então, a gente está aqui tentando botar um exemplo na mesa de que a inteligência artificial, a gente pode usufruir dela, né, gerando mais automação, gerando mais compliance para o processo. Ok?
Obrigada, Cazu. Mais uma pergunta para você. Quando a gente ouve falar, né, inteligência artificial, a gente pensa naqueles filmes, né, dos robôs, vai falar, nossa, isso tudo é muito caro, automação do processo e tudo mais, né? Como que está hoje, né, o acesso a esse tipo de tecnologia também para as pequenas empresas, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, acho importante. Acho que o desafio, né, que nós tivemos aí, né, eu acho que principalmente quem começou, só para vocês terem uma ideia, eu e o Luiz, a gente começou através de uma ideia há 2 anos atrás, né, que era um desafio que foi colocado por Luiz, que o Luiz é um grande cara experiência aí em inteligência artificial, de como que a gente podia transformar, né, esse processo num processo escalável, né, que significa o quê? De baixo custo, né? Então a gente conseguiu justamente obter isso, justamente assim, depois vamos falar um pouquinho de pivotagem, né? A gente está falando aí, acho que na 5ª vez, quando eu falei, Luiz, agora ou a gente acaba com esse processo, ou a gente termina essa startup. Só para vocês terem uma ideia, o Luiz sabe bem disso, que era depois de quase 1 ano, né, Luiz? A gente teve esse desafio, a gente estava para tomar a decisão de virar a chave. Daí o Luiz falou, Cazu, me dá mais uma oportunidade, eu preciso de mais aqui 1 mês, né? E a gente falou, caramba, então mais 1 mês, então depois disso a gente vai ter que cancelar o projeto, nós vamos ter que voltar novamente aí a um processo que a gente não sabe como iniciar novamente, que era um processo que a gente comentou muito de OCR, que não dá escala, né, que você tem que toda hora fazer regex, né, ficar fazendo, você pegando um documento, deslocando ele, que é loucura fazer isso, né? Então todas as soluções de mercado levavam para o regex. Aí o Luiz falou, cara, mas a gente vai ter que encontrar, né? Aí o Luiz aí, né, teve capacidade de encontrar, o Luiz acho que pode falar dessa experiência nossa de como que nós encontramos a solução naquele momento, né? Acho que é importante comentar um pouco esse tempo nosso aí também. Legal, não, muito legal. Foi uma experiência e tanto, né? Acho que montar uma startup em um processo de inovação é um negócio, assim, fabuloso, assim, é gratificante e corrido, né? Puxado, né? Porque a gente tem ali um tempo ali para desenvolver, testar a ferramenta, pegar ali o feedback e ver se realmente ela está sendo assertiva no negócio, né? Então, o case de nota fiscal de serviço foi o que levou a gente a montar toda uma infraestrutura, né, operacional por trás. Isso não é falado, mas para a gente chegar no escalável, a gente precisa entender como que esses processos eles funcionam, né, na nuvem, né, e para a gente conseguir baratear ali a ferramenta como um todo, né. Então, além dos testes, né, que a gente faz, das provas de conceitos que a gente monta para chegar no modelo final, na verdade é uma conjunção de modelos, né, a gente tem modelo para pré-processamento de imagem, modelo para modelos de linguagem que a gente trabalha para entender, né, o texto que está ali por trás, para identificar também os campos e tudo mais. E a gente também tem esse processo de infraestrutura, né, que tem que ser totalmente automatizado para que a gente possa, com o tempo, né, vai subindo novos documentos, a própria ferramenta já vai aprendendo com esses novos documentos, né? Porque sempre tem ali um grau de assertividade. Então, o ideal era a gente chegar ali nos 97%, né, de assertividade na classificação, e esse foi o grande desafio, a gente conseguiu, né? Então, foi assim, em tempo hábil, deu, no final acabou dando certo e bola para frente, né? É só para vocês terem uma ideia, a gente ficou muito tempo batendo em ponto 85, né? Em termos de grau de confiança, né? Então a gente ficou muito tempo e isso acabava, se ficasse no ponto 85, não seria um projeto viável, né? E a gente conseguiu justamente nessa última etapa nossa passar, né? A gente passou, aí começou a passar de ponto 95. Aí quando é que a gente acreditou que esse processo daria certo, né? Em termos de como converter um documento, né? Porque parece que não, mas as nuances de um documento, né? Que aí o Luiz pode falar muito bem, que é composto de grid, né? Que é outra dificuldade, né? Por que né? Quando você converte um PDF e tem um grid no meio, né? Todo mundo já teve essa experiência. Vai lá, pega o PDF, converte ele, né? Quando você vê tem um grid no meio do caminho, né? Aí vira uma... Tem um grid, às vezes tem o logo que interfere, aí você passa no OCR, o OCR pega o texto que está no logo, confunde. Então, você tem que identificar tabelas, você tem que identificar as seções, para depois você começar a identificar os campos e fazer a extração, né? E ali você tem modelos que te auxiliam, né? Para você identificar rápida. Aí
e sem contar que o processo tem que ser rápido, né? Não adianta você ter ali, sei lá, 100 mil documentos e deixar processando dias, né? Esse não é o caso. A gente tem hoje um pipeline de processamento que é em questões assim, muito rápido, você consegue já processar, né, 1.000 documentos, 10 mil documentos. Então, isso também é um outro ponto, um outro quesito ali, né, primordial para o sucesso do case, né, da ferramenta. Que é importante, né? Porque se todo mundo se recordar, o que era uma nota fiscal no passado, né? Era um formulário, que você tinha uma caixinha, tinha o nome do campo acima da caixinha e você, né, escrevia lá o nome do prestador de serviço, né? Se vocês perceberem hoje, esse modelo se permaneceu, né? Ele continua sendo um modelo de caixinhas, que precisaria ser? Não, claro que não, né? Mas todo mundo resolveu fazer um layout, como todo mundo fazia em gráfica no passado, que construía um layout de uma nota. Eu conheço muita gente que era especialista nisso, de ficar com régua, fazendo o desenho da nota, da caixinha, que tinha o logo, né? Isso era coisa do passado, que se vocês olharem, permaneceu uma nota fiscal de serviço. Né? Precisaria disso? Não, esse é complicador do Brasil, né? Não precisaria disso, né? Mas é claro que a gente acabou encontrando técnicas, né, de como vetorizar um documento, né, de como encontrar essa informação, que não é simples, né? Muitas vezes a informação está do lado direito, está do lado esquerdo, né? Como que você encontra isso? Então, acho que foi um belo desafio, acho que a gente conseguiu aí, né, retornar para vocês como usuário, né, uma solução muito legal que a gente conseguiu aí atingir o nosso objetivo, que é a satisfação, né, do próprio usuário, né, de conseguir, né, atingir uma meta de vocês aí. Não foi fácil, né? Foram, né, de um planejamento de 3 meses, a gente passou alguns meses depois, a gente sofreu um pouquinho, mas ainda bem que a gente saiu do outro lado agora. Legal, Cazu, Luiz. Então, a gente pode afirmar que hoje, com a inteligência artificial, a plataforma poderia ler o layout de qualquer município hoje do Brasil, ou mesmo faturas internacionais, enfim, eu poderia dizer que sim. Sim, exatamente. Eu acho que também não só isso, né? Que a gente começa a sair, a própria Qualicorp trouxe esse exemplo para a gente, não era só uma nota fiscal de serviço, né? Porque ali a gente colocou boleto, tem fatura de viagem que tem boleto no meio do caminho, fatura, tem vários exemplos, né? Que realmente levou, a gente conseguiu realmente atingir o objetivo nosso, que era conseguir fazer leitura de todos os documentos. Então, hoje eu falo para vocês que a gente tem a capacidade de criar uma central de triagem de documentos, né? Então, a gente começar cada vez mais, né, através de um documento digitalizado, que o nosso mundo se transformou em documento digitalizado, de poder até você ter algum tipo de assinatura nesse documento digitalizado e você conseguir fazer uma classificação contábil, que hoje é que quase todo mundo sofre com o mesmo mal, né? Pega um arquivo, coloca o nome do arquivo, quando não tem o nome do arquivo, você não sabe o que tem lá dentro. Tá? Então, o nosso desafio é como que a gente consegue justamente classificar esse documento, como consegue estratificar uma informação, fazer uma pesquisa de contexto, né? Então, são várias coisas ainda, né, que ainda vocês vão poder usufruir também de toda a tecnologia de inteligência artificial nesse sentido. Bom, legal. E Vanderlei, eu queria entender um pouquinho o processo de vocês, né, que estão na área de saúde, né? A gente falou muito de nota fiscal de serviço aqui, mas olhando para o tipo de dados de vocês, né? Qual que é o desafio, né? Você tem algum outro que pudesse compartilhar com a gente? Olha, aqui na Core o desafio é um pouquinho mais amplo, né? Lógico que esse embrião fiscal para a gente é muito importante. A gente hoje, todo o nosso processo de emissão de nota fiscal está manual hoje, né? E será substituído com inteligência artificial, mas a gente quer chegar até o médico. Então, a gente vai incluir, né? A gente incluiu no escopo da Akiptru todo esse processo de repasse médico, ou seja, a ideia é que a ferramenta, né, com inteligência artificial, consiga apurar, né, fazer toda a parte de apuração médica da ponta e automatizar todo esse processo de envio da informação ao RP, que hoje também é 100% manual. Então, hoje a gente tem aí um pool de médicos, né, fazendo preenchimento de planilhas para poder informar para a gente, né, todo o seu cálculo de produtividade, enfim, toda essa parte administrativa. Então, a gente conta aí com esse processo de inteligência artificial para automatizar esse processo na ponta para a gente e também ter ganho de performance, toda essa questão de compliance e a gente conseguir aí um processo um pouquinho mais rápido, de uma alta performance para poder cobrir o que hoje está 100% em planilhas para a gente.
Excelente. Então, a gente vê que a inteligência artificial pode ajudar também em outros processos aí da operação da empresa. Legal, bacana. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos vocês nesse rico debate aqui, foi muito legal, muito produtivo. Acho que a gente vai conseguir contribuir aí bastante com o pessoal que está nos assistindo e que tem esse desafio dentro de casa ainda, como a Adriana, a Simone, o próprio Vanderlei colocou, né, os desafios aí das empresas em cumprir as exigências do fisco, com essa automação de processos, com qualidade, enfim. Agradeço ao Cazu, ao Luiz, que falaram um pouquinho aí da solução, de tecnologia. E eu já convido vocês para participar do nosso próximo Keep Talks, no mês que vem. Fiquem atentos aí, que logo a gente divulga o próximo tema, tá bom? Uma boa tarde para todos aí, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.